Na Parashá Arê, Moshe informa ao povo de Israel que Deus está dando a eles uma bênção e uma maldição. Se seguirem o caminho de Deus, receberão uma bênção, recompensa, e, se não o fizerem, receberão uma maldição, castigo. No entanto, qual é o caminho de Deus? O que o povo de Israel deve cumprir para ser abençoado? Na Parashá Arê, podemos encontrar uma lista completa de mitzvot: proibição da idolatria, a obrigação de quebrar os altares dos ídolos, o dever de oferecer os sacrifícios a Deus no lugar que Ele determinou e em tempo apropriado. Os filhos de Israel são proibidos de ouvir um falso profeta. Nesta Parashá, a lista de animais que são kasher e aqueles que são proibidos para alimentação é detalhada. Também é mencionado a preocupação com os fracos da sociedade, a libertação dos escravos e as 3 grandes festas: Pesach, Shavuot e Sukkot. Re'ê significa veja. O que exatamente a Torá pretende ao nos pedir para ver as bênçãos e as maldições de Deus? De um modo geral, a observância dos preceitos da Torá poderia se encaixar em uma das 3 seguintes categorias: obediência plena. Nesse nível, a pessoa deseja observar as mitzvot porque ela tem consciência de uma autoridade superior. Entretanto, a sua observância não é inspirada por uma compreensão ou por apreciação da Torá. Ela simplesmente aceita o jugo dos céus. Em um outro nível, existe a apreciação intelectual, e este é mais elevado, pois é quando a pessoa não somente observa os preceitos da Torá por deferência a uma autoridade superior, mas também tem uma apreciação intelectual da importância de cumprir as mitzvot, e ela entende as recompensas que a observância das mitzvot trazem. Entretanto, a apreciação intelectual não é o nível mais elevado, pois ele ainda deixa espaço para explorar outros caminhos. Assim, ele não representa um comprometimento absoluto. Então, o nível mais elevado da observância da Torá é a visão. Neste nível, a pessoa não apenas aprecia o valor de guardar os preceitos da Torá, como ela os vê. A necessidade e os resultados positivos de observar as mitzvot tornam-se tão claros e evidentes como se ver um objeto físico com os próprios olhos. E é este o 3º nível que a nossa Parashá ordena e habilita espiritualmente cada pessoa a alcançar com as palavras: veja, eu estou dando hoje a vocês bênção e maldição. Ele abre os seus ouvidos pela disciplina. Se eles ouvirem, gastarão seus dias em bondade, seus anos em deleite. Mas, se não ouvirem, morrerão à espada. Ele abre os seus ouvidos pela disciplina. O santo, bendito seja ele, não traz angústia a uma pessoa até que ela abra seus ouvidos, para que ela possa se arrepender. Se ele se arrepender, eis que isso é bom. Se não, ele traz coisas ruins sobre essa pessoa. De quem você aprende isso? Do faraó, rei do Egito. Quando Deus queria trazer uma praga sobre ele, ele o avisava sobre isso por meio do seu servo Moshe, conforme declarado: amanhã trarei gafanhotos em seu território, e assim também vou atormentar todo o seu país com rãs. Ele adverte sobre isso pela disciplina, significando pela disciplina da Torá. E ele os ordena de volta da maldade, das pessoas trapaceiras e da trapaça. Eles passarão seus dias em bondade, ou seja, eles completarão seus anos em bondade. Um homem deve sempre se dedicar a despertar a boa inclinação contra a má inclinação. Se o mal for embora, tudo bem. Se não, ele deve estudar a Torá, pois não há nada como o poder da Torá para quebrar a má inclinação. Se o mal for embora, tudo bem. Caso contrário, o homem deve lembrá-lo de seu dia de morte para quebrá-lo.
A inclinação do mal é o anjo da morte. Por que o anjo da morte deveria ser quebrado pouco antes do dia da morte, visto que é ele quem se deleita em matar? De fato, ele os desvia para trazer a morte sobre eles. Certamente, aprendemos que o homem precisa ser lembrado de seu dia de morte para quebrantar seu coração, pois a inclinação do mal habita apenas em um lugar de embriaguez e orgulho. Quando o espírito de uma pessoa é quebrantado, o mal vai embora e não fica com ela. A pessoa deve, portanto, ser lembrada de seu dia de morte, para que o seu espírito seja esmagado e a má inclinação desapareça. Venha e veja. A boa inclinação quer a alegria da Torá e a má inclinação a alegria do vinho, adultério e orgulho. Portanto, um homem deve sempre irritá-lo pela menção daquele grande dia, o dia do julgamento, o dia do ajuste de contas, pois não há nada que proteja o homem, exceto as boas ações que ele realize neste mundo.